Olá, eu sou o Luiz Spinelli e nessa videoaula eu vou abordar um assunto que não tem nada de novo, muito pelo contrário. É um tema muito recorrente nesse nosso meio, que é da segurança no trabalho e de grande relevância, que é emergência, que é contemplado em várias normas regulamentadoras, né? Então, em várias delas existe um campo intitulado emergência. Além disso, nós também temos uma coleção razoável, volumosa, de textos, de normas técnicas que oferecem conteúdos relacionados com emergência. Além de outros documentos, né? Tem portaria do Ministério da Saúde, tem instruções técnicas de Corpo de Bombeiros, entre outros. O tema emergência, né? o termo emergência, ele é muito abrangente. Então são diferentes assuntos, diferentes circunstâncias, condições, ocorrências que podem ser classificados como emergência. Então tudo isso demonstra que o assunto ele não é simples, ele é complexo, pela própria abrangência, variedade de situações que ele aborda. Mas a gente percebe que no mercado brasileiro é um dos temas bastante negligenciado, que sofre com a falta de conhecimento técnico e também, a gente vai depois ponderar um pouco sobre isso, até mesmo a falta de cultura. Num país em que a gente ainda engatinha na parte da prevenção, né, a gente ainda falha muito com o básico que é a prevenção, imagine então exigir dos gestores, das organizações, estarem devidamente preparadas para as contingências. Acaba sendo um assunto que fica no final da fila, né? Já que ainda nem fez ainda o básico, que é a prevenção, né? A parte da resposta a emergências é um conjunto de procedimentos que acabam ficando no final da pilha de tudo aquilo que a empresa precisa fazer. Então é preocupante, é algo de grande relevância, de grande importância, mas a gente percebe que o mercado ainda não encara dessa forma. E aí esse vídeo está aqui para dar uma pequena contribuição, né? Então trazer conhecimento, né? E também fazer alguma ponderação a respeito desse assunto. Vai ter, o conteúdo desse vídeo vai ter uma sequência lógica de assuntos abordados, né? Em que eu começo abordando esta abrangência, né? do termo emergência, e depois a gente vai afunilando e vai focar em alguns tipos de resposta a emergências, como, por exemplo, resgate e salvamento. Os que vêm acompanhando o meu canal no YouTube sabem que todas as minhas últimas produções contaram com a participação de empresas como patrocinadoras, né? E esse vídeo aqui ele não é exceção. Esse aqui é a segunda vez, é o segundo vídeo que eu conto com a parceria da Bonnier, que, para quem não conhece, é uma empresa fabricante de equipamentos, que tem como carro-chefe dispositivos de ancoragem. Isso inclui linhas de vida flexíveis, linhas de vida rígidas, né, e outros tipos de dispositivos de ancoragem. Então, além dessa linha de produtos de ancoragem, né, para o ambiente industrial e também esportivo, eles são os precursores. Se não forem os precursores, foram uma das primeiras empresas a projetar, desenvolver e fabricar macas técnicas para resgate, seja para ambiente agreste ou para ambiente industrial. E são as macas já bastante conhecidas no mercado, né, que são comercializadas com a marca Mamute. E aí tem a linha de macas rígidas e também no modelo flexível. E só apresentar a Bonnier como fornecedor de equipamentos é muito pouco, porque essa empresa tem sido muito importante para mim nos últimos anos, porque ela tem sido fonte de informação, de conhecimento técnico. Um dos dirigentes dessa empresa é um engenheiro mecânico, né? É alguém que estuda, é alguém muito comprometido com esse assunto. Então, por diversas vezes, ele investiu tempo para esclarecer dúvidas, né? Para me fornecer informações úteis na produção das minhas obras, no que diz respeito à parte de engenharia. Então, fora toda a colaboração que eles têm me prestado de forma voluntária, né? Eles também já fizeram investimentos como patrocinadores em iniciativas minhas, né? E, inclusive, iniciativas que favorecem a você, né, profissional do mercado industrial. E aí eu vou destacar duas delas. No começo de 2022, eu disponibilizei para o mercado industrial
um manual sobre sistemas de ancoragem. Tá? E se você não conhece essa obra, se você ainda não teve acesso a ela, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você acessar essa obra a partir do site da Bonnier. Tem no meu site, mas eles também disponibilizaram de forma livre e gratuita esse manual lá no site deles. Tudo bem? E aí é o seguinte, é só clicar lá, fazer o download e você tem o manual disponível no seu computador para leitura e estudo. Bom, além disso, no mesmo ano, eles foram patrocinadores de uma videoaula que aborda a dinâmica de retenção de uma queda. Eu estou falando então como é que funciona um sistema de retenção de queda, de proteção contra a queda, que traz fundamentos, informações básicas, né, que qualquer profissional do mercado industrial que atua com esse tipo de rotina, com trabalho à altura, deveria dominar. Mas essa não é a realidade aqui no Brasil. Não é. O pessoal é muito carente de conhecimento. E eu, por saber disso, é que eu tomei a iniciativa de fazer essa aula. Tá? Então, se você não assistiu, vale a pena. Tá no meu canal no YouTube. Vou colocar aqui na descrição do vídeo o link dessa videoaula. Ok? Então, eu estou aqui embaixo na descrição do vídeo, eu estou colocando o link do site da Bonnier. Eu vou fazer uma recomendação que eu faço em todos os outros vídeos, tá? Mesmo que você não precise de nada agora, por uma questão estratégica, acesse o site da Bonnier, vai conhecer a linha de produtos deles, porque a hora que você precisar, você sabe onde buscar, ok? Para a gente valorizar esse tema, né, para a gente dar a devida importância, a gente precisa começar lembrando que ele é muito abrangente. A gente vê hoje aqui no Brasil, né, o uso desse termo emergência como sinônimo de outras palavras. Né? Mas o que cabe dentro dessa palavra é muita coisa diferente. E para justificar e provar isso que eu estou... esse meu argumento, eu vou trazer aqui um trecho de uma norma técnica. Só abrindo um parênteses, nós vamos ter aí um bloco, um módulo, em que eu vou estar falando de 10 textos diferentes de norma técnica que tem relação com esse tema emergências. Mas eu vou antecipar alguma coisa agora aqui, que é a norma técnica, a de número 15219, que trata do plano de emergências. Então, se você não sabia disso, nós temos uma norma técnica que orienta sobre a elaboração de um plano de emergências. Lá nessa norma, foi inserido uma lista de diferentes tipos de ocorrências que podem ser classificados como uma emergência. Nessa norma, inclusive, eles usam uma expressão que é assim, hipótese acidental de emergência. Em outras palavras, o que pode dar errado? Que tipo de ocorrência pode existir? Né? E aí lá eles listam 12 exemplos, deixando claro que essa lista ela é limitada. Né? Ela só tende a exemplificar a variedade, mas não tem tudo o que você pode considerar como potencial ocorrência que seja classificado como emergência. Tudo bem? Essa tal hipótese acidental de emergência, ela compreende um acidente com vítima, tá? Então, tudo que eu estou listando aqui é um acidente com vítima que a gente vai classificar como um acidente. Tudo bem? Então tá. Fica o seguinte. Um acidente com vítima em 2 pontos. Acidente em qualquer área, né, que vai envolver primeiros socorros. Áreas energizadas. Né, um acidente com vítima em altura ou espaços confinados. Por produtos perigosos diversos. Vazamento ou derrame de produtos perigosos diversos, vazamento de gases combustíveis, incêndio em qualquer área, incêndio em painéis elétricos, incêndio em veículos e equipamentos móveis, explosões em qualquer área, desastres naturais, por exemplo, descargas atmosféricas, ventos, inundações, deslizamento, escorregamentos e abalos sísmicos. E por último, emergências decorrentes de ações intencionais de dano, por exemplo, atentados, crimes ou sabotagens. Se você considerou essa lista muito extensa, eu posso dizer que não é. Né? Eu acho ela bem razoável, acho que ela contempla pelo menos a maior parte do tipo de ocorrência que podemos considerar comuns,
né, no ambiente industrial, para a gente entender como o que falta, né, ou que ela apenas nos mostra uma parte dessa diversidade. Se nós pegarmos só um desses itens, que é espaços confinados, dentro deste tipo de ambiente, a gente pode considerar quase todos os tipos de ocorrência que foram listados ali. E ainda, por exemplo, pode ter queda de altura, choque elétrico, acidentes com produtos ou gases perigosos. E ainda podemos acrescentar excesso ou insuficiência de oxigênio, engolfamento, afogamento. Percebe como esse termo emergência, ele é muito abrangente? São muitas as ocorrências, muitas situações diferentes que podem ser classificadas como emergência. Para enfatizar a importância desse assunto, eu acho que vale a gente começar considerando a realidade disso aqui no Brasil. A gente sabe que é muito comum, infelizmente é muito comum, que organizações conduzam esse assunto de forma só protocolar. Ou seja, faz o mínimo do obrigatório para atender à legislação ou às exigências de seguro para determinado tipo de atividade e se limita a isso, sem de fato se capacitar para dar uma resposta adequada, rápida e eficiente, né, para alguma situação que seja indesejável. Porque todo o investimento, toda a parte de planejamento e de preparação, né, para dar uma resposta a emergências, visa diminuir o impacto que um acidente pode causar à sua imagem, ao seu patrimônio, ao meio ambiente e principalmente às pessoas. E se temos tanto a preservar, por que a gente observa no mercado brasileiro tanta precariedade sobre o atendimento desse tema? Eu não quero aqui me aprofundar nesse debate, até porque eu entendo que não existe uma única resposta, não é uma única causa que justifica esse comportamento, em si um conjunto. Nesse tópico, eu estou abordando a importância, a relevância desse assunto. E é importante, como argumento, apresentar a filosofia, a lógica, as necessidades que envolvem esse tema emergência. E eu posso começar pela urgência. Eu quero dizer que, em muitos casos, se não houver uma resposta rápida àquela situação de crise, né, em questão de minutos, se pode perder o controle sobre ela. Por exemplo, um princípio de incêndio. Tá? Então, você tem um foco ali inicial de incêndio que, se ele não puder ser combatido já nos primeiros minutos, tem grandes chances de se alastrar com uma rapidez e tomar uma dimensão que aí ele passa a ser um incêndio fora de controle, né? Com potencial para causar danos seríssimos, né? Danos ao ambiente, às coisas, às pessoas. Com relação a vítimas, né? Com relação ao primeiro socorros, existem situações também que, se não for possível prestar um socorro para a vítima nos primeiros minutos, as chances dela sobreviver são muito pequenas ou deixam de existir. Por exemplo, uma vítima que sofre de uma parada cardiorrespiratória, uma vítima que sofre de uma hemorragia severa. São situações que os primeiros 2, 3 minutos podem fazer a diferença entre vida e morte. Para destacar essa questão da urgência, vale também trazer aqui também um conceito, uma ideia que existe na área de primeiros socorros, ou atendimento pré-hospitalar, né? Que é a tal hora de ouro. Né? Então, eu encontrei um artigo em inglês que atribui isso a um médico na década de 60, que ele trabalha com essa orientação, né, de que existe um tempo entre o acidente acontecer e a vítima estar recebendo atendimento médico hospitalar que aumenta as chances de sobrevivência dessa vítima. Para muitos casos, para muitos tipos diferentes de ocorrência, né, um prazo que deve ser buscado, né, para aumentar a chance de uma vítima sobreviver é de 1 hora entre o acidente acontecer e ela chegar ao ambiente hospitalar para, né, que possa ser tratada. É lógico que isso não funciona para todos os casos. É claro, né, dependendo da condição da vítima, do problema que ela enfrenta, não tem 1 hora, né, para a vida dela ser salva. Mas se criou essa 1 hora como, vamos dizer assim, dentro do ideal, é o máximo de tempo entre o acidente ocorrer
e as vítimas estarem entrando, né, num pronto-socorro para atendimento médico hospitalar, ok? Nem todas as situações de emergência vão envolver, vão obrigar a uma ação instantânea, né? Mas vamos considerar que a questão da urgência é uma característica típica do atendimento a emergências, né? E é disso, na verdade, que as organizações são cobradas, né? Então, estarem preparadas para uma resposta rápida e eficiente. Nesse tema, emergências, existe uma lógica, existe uma filosofia que ela, na verdade, ela vai contra uma ideia que hoje é bastante debatida no mercado, que é a ideia do acidente zero. Isso significa que alguns profissionais, gestores e organizações acreditam serem capazes de ter um controle sobre todos os fatores que podem levar a um acidente. Tendo este controle, eles são capazes, então, de eliminar a possibilidade de acidente dentro das suas rotinas e dentro das suas plantas. É uma crença controversa, porque no mercado também existem muitos que discordam disso, que entendem que ninguém tem controle absoluto sobre nada, que sempre vão existir fatores sobre os quais não temos controle e que por isso mesmo entendem que essa crença é uma utopia. Bom, a minha ideia não é trazer essa polêmica para cá, não é trazer essa controvérsia. Eu só lembrei disso porque quando nós tratamos de emergência, a filosofia tem que ser oposta a isso. Você não pode partir do princípio de que o acidente não vai acontecer, é o contrário. Quem vai se envolver de forma muito séria, responsável, comprometida com a parte de emergências, tem que entender que o acidente vai acontecer. Então, a lógica que deve ser adotada pelos profissionais, gestores, organizações com relação a emergências é levar com muita seriedade, eu diria mais, com convicção, né, de que em algum momento eles vão ter que enfrentar uma situação de emergência e vão ter que estar preparados para lidar com essa emergência. Terminologia. É o conjunto de palavras mais comumente usadas dentro desse assunto emergência. A minha ideia aqui não é fazer um dicionário online, não é apresentar um glossário com todas as palavras ou expressões usadas, né, dentro desse tema emergência. Não é isso, né? Eu quero trazer aqui alguns termos, algumas expressões que eu entendo ser importante fazer algum comentário, ou porque a gente percebe que o mercado tem alguma dificuldade de compreender, ou porque você tem na sociedade ou no mercado de trabalho, você tem diferentes definições para a mesma palavra. Porque nós temos, né, na sociedade vários grupos que são envolvidos com esse tema emergência. Então você tem os militares, você tem os serviços públicos de emergência, você tem o pessoal de saúde, você tem os profissionais de segurança no trabalho. E aí, assim, quando você vai buscar a definição de um termo ou de uma expressão, a resposta que você vai ter, ela pode ser diferente dependendo para quem você pergunta. Então, por isso que eu achei importante inserir esse módulo dentro dessa sequência de assuntos dessa aula, que é para a gente tentar ajudar um pouco nisso, né? Ou a compreender melhor o termo ou a expressão, né? Ou entender que existem diferenças. E vamos iniciar pelo começo, né? Como é que a gente define esse termo emergência? E aí nós temos definições que a gente pode buscar nos dicionários, em normas ISO, em normas técnicas brasileiras. E assim, os textos não são idênticos. Então, para fazer uma síntese de tudo isso, quer dizer, eu tirei os elementos que são comuns, né, nessas diferentes definições. Elas são diferentes não no âmago da coisa, né? É apenas na forma de redação, apenas nas palavras usadas. Fazendo uma síntese, é uma situação inesperada, imprevista, né? Inclusive nos termos técnicos, gosto muito de usar a palavra fortuito, que significa isso, né? Inesperado, imprevisto, e que é crítica e que é perigosa. Ou seja, uma situação que pode causar danos a pessoas, a coisas e ao ambiente. A NBR 15219, que é aquela norma, né, que trata do plano de emergências, ainda acrescenta. É uma situação que exige uma ação imediata. Tá? Então, isto é uma síntese, né, das diferentes definições para emergência. E um termo que apresenta um significado até semelhante
ao de emergência, é acidente. E de novo a gente tem diferentes fontes. Então nós temos aí o significado apresentado pelos dicionários, pelas normas ISO, normas técnicas brasileiras. E de novo eu vou fazer aqui uma síntese, né? Então eu vou considerar essas diferentes fontes, pegar os elementos comuns a todas elas. Bom, é uma situação, né? É um evento indesejável, inesperado, okay? Que causou algum tipo de dano. Então, dano a pessoas, coisas ou meio ambiente. Ou seja, causou lesões em pessoas, causou danos a equipamentos ou instalações, causou danos ao meio ambiente. E aí, nós temos nas normas técnicas brasileiras, como elas são dirigidas, né, para o mercado industrial, a gente também tem como acréscimo a paralisação das atividades. Então, seria uma situação, né, fortuita, inesperada, indesejável, né, que causou danos a pessoas, a coisas ou ao meio ambiente e também, possivelmente, uma paralisação das atividades. Tá? Então, isso é a definição de acidente. O termo incidente. Esse é o primeiro que eu vou trazer aqui, que existe alguma diferença no entendimento, né, no significado, dependendo do grupo que o está usando. Então, vamos começar para explicar melhor. No meio da segurança do trabalho, se você perguntar para os profissionais o que significa incidente, provavelmente eles vão responder sem dificuldade, né? E vão trazer um senso comum, né, dentro desse meio, que é uma situação, né, um acontecimento indesejável, então algo que não deveria ter acontecido, né, e que chegou muito perto, né, de causar danos, né, de machucar alguém ou quebrar alguma coisa. Mas não aconteceu. Chegou muito perto de acontecer, por muito pouco, né? Alguém não saiu ferido, mas felizmente não aconteceu. Por isso que alguns no mercado gostam de definir essa palavra incidente como o quase acidente. Muito bem. Então, devemos entender que no nosso meio devemos atribuir certa gravidade a isso. Uma empresa que seja muito séria, muito comprometida com a segurança, ela não pode deixar passar os incidentes, certo? Ela tem obrigação de reavaliar procedimentos, técnicas, métodos, né, para não permitir que na próxima vez aquela situação não se transforme de fato num acidente, tá? Bom, muito bem. Aí nós vamos estudar sobre emergências, né? E aí com outras fontes, lembra? Isso envolve outros grupos, né? Militares, serviços públicos de emergência, saúde, né? Além da segurança do trabalho, tá? Muito bem. E aí você, buscando outras fontes, você vai ver que a palavra incidente, ela começa a surgir com mais recorrência, porque nas normas regulamentadoras eu não consegui achar, né, o uso dessa palavra. Nas normas técnicas também é pouco mencionada a palavra incidente. Talvez, aí é uma especulação minha, né, por causa desse entendimento, desse senso comum a respeito da palavra. Mas você vai buscar outras fontes, por exemplo, documentos, artigos ou publicações que têm como base material americano. Você tem normas ISO, né? E alguma coisa nas normas técnicas brasileiras. Aí a palavra incidente começa a surgir então com mais frequência, com mais recorrência. E aí surgem expressões como comando de incidente. Aí você pensa assim, mas espera aí, se eu for considerar que um incidente, né, foi um acontecimento que não causou prejuízo, pode ter chegado muito perto, mas não causou prejuízo, não causou danos, ou seja, não quebrou nada, não machucou ninguém. Então por que você precisa ter uma gestão de crise para esse tipo de situação? Né? Então fica estranho, tá? Aí começa a fazer sentido quando você vai ver que o emprego dessa palavra, né, dependendo da fonte, ele é bastante abrangente. Na verdade, ele é mais abrangente ainda do que o termo emergência. Tanto que, em mais de um texto que eu pesquisei, o termo emergência é considerado como um tipo de incidente. É isso mesmo. Então, catástrofes, crises, né, emergências, tudo isso, todos esses termos são usados para descrever tipos de incidentes. Então, você vê que a definição, o significado de incidente, ele já não cabe
naquele senso comum que a gente tem na área de segurança do trabalho. Tá? Então, pode sim, uma situação crítica, né, uma situação com potencial ou que de fato causou danos, causou prejuízos e que precisa de uma resposta, que precisa ser administrado. Tá ok? O termo contingência. Na nossa área, né, dentro do contexto dessa aula, contingência é um evento futuro. Tá? Algo, obviamente, indesejado que pode ou não ocorrer. Por isso que quando a gente fala de algo, a gente está se preparando para uma possibilidade futura. É muito comum ser usada essa palavra, né? Estamos preparados para contingências. Ou seja, estamos preparados para a possibilidade de um acidente futuro, né, que pode ou não acontecer. Primeiros socorros ou atendimento pré-hospitalar? Essa expressão, atendimento pré-hospitalar, é algo que para quem estuda, né, esse tema emergência, inevitavelmente, em algum momento vai esbarrar com ele. E no passado, né, eu conheci um dos médicos, foi um dos precursores do serviço de atendimento pré-hospitalar aqui no estado de São Paulo, e na época ele me explicou o que eu deveria entender como atendimento pré-hospitalar. Ele afirmou, né, que primeiros socorros pode ser dado num ambiente hospitalar, mas que o conjunto de procedimentos, de técnicas e recursos usados fora do ambiente do hospital deveria ser denominado como atendimento pré-hospitalar. Me preparando para essa videoaula, eu conversei com um amigo que é médico do SAMU de Salvador. Tá? Então, por telefone, nós estávamos conversando e eu perguntei se essa definição, né, se eu poderia manter essa definição de atendimento pré-hospitalar como primeiros socorros feitos fora do ambiente do hospital. Ele não negou, mas ele não ficou à vontade de confirmar, porque ele disse que isso é uma das controvérsias que existe aí no mercado, né? Como definir adequadamente aquilo que a gente deve entender para o atendimento pré-hospitalar. Né? E durante a nossa conversa, né, eu compartilhando com ele as minhas preocupações a respeito dessas diferenças, né, terminologia que envolve o termo emergência, como o mesmo termo ele pode ter um significado diferente dependendo do grupo que o usa, né, que o aplica. Ele falou que isso não é diferente para a área de saúde. Então, aí ele deu até alguns exemplos, né, de algumas coisas que às vezes eram dadas como certas, já eram usuais, de repente algum documento oficial, né, alguma orientação nova traz uma definição diferente para aquele termo. Então ele falou que não é diferente para a área de saúde. Por isso que ele não ficou à vontade de confirmar, né, se eu poderia continuar adotando o atendimento pré-hospitalar como primeiros socorros feitos fora do ambiente do hospital. Bom, mas para trazer alguma solução para essa questão, acho que vale lembrar que nas normas regulamentadoras e até mesmo nas normas técnicas, né, a expressão usual é primeiros socorros. Pronto. Então, se é assim, tá bom. Então, vamos adotar primeiros socorros. As palavras socorro, socorrismo, né, socorrista, né? Com relação à palavra socorro, ela é uma palavra tão comum na língua portuguesa, né? A gente emprega em tantas situações diferentes, em tantos contextos diferentes, né? E socorro significa auxílio, ajuda, né, assistência, né? Então, é muito fácil realmente empregar essa palavra, né, em contextos diferentes. Uma coisa que eu soube recentemente, eu não sabia disso, é que para a corporação do Corpo de Bombeiros, pelo menos a de São Paulo, né, o socorro, né, ou a equipe de socorro é usada para combate a incêndio. Então, dentro da corporação, quando você fala equipe de socorro, é aquela que vai atender a casos de incêndio. Mas no nosso meio, agora falando, por exemplo, da segurança do trabalho, as expressões socorrismo e socorrista, elas são usadas para primeiros socorros. Né? Então, um socorrista é um profissional habilitado a prestar primeiros socorros. Né? Então, o socorrismo seria seria a atividade, né, de atender uma vítima de acidente. Resgate ou salvamento? Eu fiz essa pergunta porque você não tem uma resposta única para essa pergunta, tá? De novo, é um daqueles termos que a resposta vai depender para que grupo você está perguntando. Vamos começar por resgate. Se você for buscar a definição disso nos dicionários, resgate está muito envolvido com a ideia de recolher, de recolhimento.
Então, uma equipe vai recolher um náufrago, né, em alto mar ou numa ilha. Né? Então, vai resgatar este náufrago. Uma equipe vai resgatar uma vítima de um acidente de trânsito no meio urbano. Né? Pode ser uma vítima, pode ser um pedestre, pode ser um motorista. Então, essas equipes vão lá, dão o primeiro atendimento, né, e vão conduzir essa vítima até um hospital. Nos dicionários, né, a palavra resgate tem essa vinculação com a ideia de recolher. Tá? Talvez por isso é que, para alguns grupos, né, dentro da sociedade, então bombeiros, os serviços de atendimento pré-hospitalar, né, costumam se referir ao resgate às equipes, né, que correm em ambulâncias, pode ser o serviço básico, pode ser o serviço avançado, né, que vão atender acidentes. Né? Vão lá, então, dar o primeiro atendimento a uma vítima e transportá-la, né, para um ambiente, para um hospital. Se nós considerarmos as atividades esportivas, né, escalada em montanha, exploração de cavernas, em algumas outras atividades ao ar livre, né, atividade de aventura, né, ou mesmo o ambiente industrial, né, a palavra resgate ela é usada para definir uma outra situação, que é a ideia de você localizar uma vítima, né, acessar essa vítima, que pode ser uma coisa desafiadora, né, chegar onde ela está, né, avaliá-la, estabilizar a condição de saúde dela e prepará-la para transportá-la, ou seja, tirar ela daquela situação de perigo e levá-la até uma situação de segurança. Então, a palavra resgate está muito envolvida com essas operações, né, que hoje são exigidas, inclusive, pelas normas regulamentadoras, diante de um acidente, né, alguém precisa chegar nessa vítima, tirá-la daquela situação de perigo, né, e colocá-la numa situação de segurança. E por causa dessa diferença, lá no passado, né, quando se iniciou a comissão de estudos para se trabalhar com o assunto resgate, né, que depois culminou na norma técnica, na NBR 16710, eu sei que na época houve também algum desconforto por estar sendo usada a palavra resgate para um tipo de aplicação, quando, para alguns serviços públicos, a palavra resgate significava outra coisa. Para bombeiros, por exemplo, não sei se para todas as corporações do Brasil, tá? Mas para aquelas que eu tenho contato, aquilo que nós, né, na nossa área, né, da área do mercado industrial, mercado laboral, chama de resgate, eles chamam de salvamento. E eu, no passado, em função, né, influenciado por algumas definições de material estrangeiro, eu adquiri para mim a ideia de que o salvamento seria uma expressão mais abrangente. Então eu comprei a ideia de que salvamento seria toda a cadeia de ações do momento em que o alarme foi dado após o acidente, né, até você estar chegando com uma vítima num pronto-socorro. Então isso implica no quê? Implica, após o acidente, no alarme, na mobilização, na avaliação da situação, no planejamento da operação, no acesso à vítima, na avaliação e estabilização da saúde dela, né, para que haja tempo, né, para poder tirá-la daquela situação, né, do transporte dela, né, então do local em que ela está em perigo, né, para uma situação segura, né, e depois no traslado dela para, se for o caso, né, se justificar, para um atendimento médico hospitalar. Então toda essa cadeia de ações, né, e lembrando que dependendo da gravidade do acidente, essa vítima, ela só vai ser, de fato, salva, ou seja, a vida dela vai ser salva dentro de um ambiente hospitalar, talvez dentro de uma sala de cirurgia. Tudo o que você faz antes é para tentar garantir que ela chegue viva até o hospital e lá sim, ela receba o atendimento que vai fazer a diferença mesmo entre vida e morte. Eu gostava dessa ideia, eu sempre gostei dessa ideia de ter salvamento como um termo que é mais abrangente e o resgate como uma parte do salvamento, né? Então, seria a parte em que você localiza, acessa, estabiliza e transporta a vítima, tá? Tira ela do local de risco e traz ela para o local seguro. Porém, a gente tem que considerar que hoje, nas normas regulamentadoras e também normas técnicas, esses dois termos, resgate e salvamento, eles estão sendo usados como sinônimos, ou seja, palavras diferentes que têm o mesmo significado.
Colocando um pouco mais de lenha nessa fogueira, existe um item, um requisito do texto da nova NR35 que dá a ideia de que ali, pelo menos naquela frase, as palavras salvamento e resgate não recebem exatamente o mesmo significado. Porque o requisito está mais ou menos assim. A equipe de salvamento, né, deve ser capacitada para resgate e primeiros socorros. O que dá a ideia, então, que ali não está sendo tratado como sinônimo. Né, que o resgate seria uma das atribuições do salvamento. Mas é lógico que essa frase, né, colocada ali num trecho de uma norma específica não resolve essa questão que eu estou trazendo aqui. Né? Ainda eu entendo que é a necessidade de debatermos e definirmos formalmente o significado de cada um desses termos. Tá? Por hora, né, seguindo o padrão que está aí nos textos, sejam normas técnicas ou normas regulamentadoras, é continuar tratando essas duas palavras como sinônimos. São várias as normas regulamentadoras que contemplam esse assunto, esse termo emergência. E aí eu fiz uma pesquisa para trazer aqui a relação dessas normas, né, e para algumas dar algum destaque ou fazer algum comentário a respeito delas. Eu tenho que admitir que eu não fiz uma releitura cuidadosa de todas as normas, né, buscando cada trecho, cada tópico que tivesse relação com o assunto, tá? Eu não fiz isso. Eu selecionei as normas regulamentadoras que apresentem dentro do seu conteúdo algum campo intitulado emergência. E aqui então eu vou apresentar uma relação, né, o resultado desse levantamento, sendo que eu tenho que observar que aqui, só para ser mais breve, mais sucinto, eu não vou colocar o título completo de cada uma dessas normas, né? Porque algumas o título às vezes é mais extenso. Né? Aqui eu vou simplificar só para dar uma noção, né, do que trata aquela norma com aquele número. Então nós temos as seguintes normas. NR1, disposições gerais. NR10, instalações e serviços em eletricidade. NR20, trabalho com inflamáveis e combustíveis. NR33, trabalhos em espaços confinados. NR34, trabalho na indústria da construção. NR35, trabalho em altura. E NR37, plataformas de petróleo. A NR1 e algumas das outras normas, né, por exemplo, na NR35, ela vai nos lembrar que a gente precisa considerar o que está na NR1. E a NR1, eu sei que não preciso ficar enfatizando a importância dela, né, já que ela é a base de todas as outras normas. Com relação ao assunto emergência, aí ela pouco contribui. Tá? Mesmo você tendo normas como a NR35, né, então, que nos relembra, né, que a gente tem que considerar a NR1, mas se você for, então, na NR1 buscar o que ela diz a respeito da emergência, é praticamente nada. É só uma introdução. Então, a NR1 vai determinar que as organizações têm que estar preparadas, né, para dar uma resposta a emergências, e de forma complementar, tem só 2 itens ali que diz que as empresas devem prever os recursos necessários, né, para primeiros socorros, encaminhamento de acidentados, abandono, e também que ela deve prever as medidas para respostas de acidentes de grande magnitude, quando uma situação como essa for aplicável. NR10, que é a norma regulamentadora que trata das rotinas de trabalho que envolvem o risco com eletricidade. Das normas que eu acabei de listar, essa é a primeira que vai exigir das organizações, né, além de estarem preparadas para dar uma resposta a emergências, que ela registre seu plano de ações através de um plano de emergências. Exige que as empresas antecipem os problemas, que são previsíveis, planeje quais são as respostas que ela vai dar a cada caso e registre esse planejamento, então, num documento chamado de plano de emergências. Essa norma ela vai dar um destaque a alguns tipos de resposta. A gente não deve entender que a organização deve se limitar a isso, tá? Mas essa norma, ela dá um destaque ao quê? Dá um destaque ao resgate, dá um destaque a primeiros socorros e dá um destaque também ao combate a incêndio. E ali entre os tópicos também ela destaca uma coisa que não vai acontecer nas outras normas, né? Que eu diria que tem muito a ver com primeiros socorros, que é o atendimento à situação de parada cardiorrespiratória.
é compreensível que a norma faça isso, já que a gente está lidando com acidentes com eletricidade. Ela é a primeira dessa lista de normas aqui que vai exigir que as empresas estejam organizadas, estejam preparadas e que tenham esse planejamento documentado em algo que se chama plano de emergências. NR20, que é a norma regulamentadora que trata dos trabalhos com inflamáveis e combustíveis. Essa norma, como a anterior, a NR10, ela vai exigir que a organização tenha um plano de emergências, ela vai exigir que esse plano tenha como base uma norma técnica nacional vigente ou, na ausência ou na falta dela, aí uma norma internacional. Ela vai trazer também quais são os requisitos, quais são os itens que devem constar desse plano de emergências. E o primeiro deles é a referência normativa. Quer dizer, não só ela obriga você a considerar as normas, as normas técnicas vigentes, né, sejam nacionais ou internacionais, mas você também, no plano de emergências, você tem que relatar ali qual é a referência normativa que está sendo usada para esse plano de emergências. Ela também considera se há possibilidade de um acidente ultrapassar os limites da sua área, tem que ter já um planejamento sobre a proteção da vizinhança. E ela também traz uma observação que os trabalhadores, né, que vão se envolver nesse plano de emergências, que inicialmente sejam voluntários. A exceção disso é caso a função daquele trabalhador exija que ele seja capacitado para uma situação de emergências. NR33, que é a norma regulamentadora que trata dos trabalhos em espaços confinados. E essa norma, ela tem um campo intitulado Preparação para Emergências. E aí a gente pode usar partes do conteúdo, né, dessa norma para a gente usar como exemplo para algumas preocupações que eu tenho com relação ao tratamento que as normas regulamentadoras dão a esse tema que é chamado emergências. O primeiro é o uso dessas palavras, né? Resgate / salvamento e emergência. Porque esse texto da NR33, ele é um exemplo que eu posso usar para o fato de que às vezes não ficar claro, né, se nesses textos, nesses conteúdos, as palavras resgate e salvamento, né? Como eu já falei no vídeo, são sinônimos, né? E a palavra emergência, se elas estão sendo usadas intencionalmente com seus significados, porque às vezes parecem em alguns trechos que estão sendo usados como sinônimos, como se emergência fosse sinônimo de resgate e salvamento ou vice-versa. E não são. São termos relacionados, tá? Então, o resgate ou salvamento, ele é um tipo de resposta a emergências. É um tipo de resposta a determinados tipos de emergência, assim como existem outros, né? Então, ali, quando você usa o termo resgate e salvamento, você está sendo específico num tipo de resposta, né? Enquanto que se você usar o termo emergência, aí você está sendo mais abrangente. Você está envolvendo ali, então, diferentes situações com diferentes tipos de resposta. E a NR33 tem frases, tem texto que não deixa claro, né, se de fato está sendo, se o significado dessas palavras, específico ou abrangente, estão sendo respeitados. Por exemplo, na NR33 começa falando que você tem que se preparar para emergências e depois, na sequência, já fala de resgate. E aí começa um monte de requisitos relacionados ao resgate. Até aí tudo bem, né? Tá, você começou com emergências, aí você focou num tipo de resposta. Até aí tudo bem. Uma coisa também que chama atenção, que é a ideia da antecipação. E, de fato, isso faz parte da filosofia de emergência. Então, quando você fala de estar preparado, né, para situações de emergência, a ideia é que você antecipe tudo aquilo que é previsível, né? Então, quais são os problemas que podem ser enfrentados, que é previsto, né, terem que ser enfrentados, e com base nisso, então, você planejar quais são as ações para dar uma resposta a essas emergências. Então, tem esse caráter da antecipação. Ali na NR33 é uma das normas que ela é bastante específica, né? Então ela pede que você levante todos os perigos previstos, antecipados, e aí faça o seu planejamento do resgate considerando todos esses perigos. O que me preocupa um pouco, né, embora o exercício seja realmente uma coisa muito importante, é que quando você fala de acidentes, a gente está envolvendo situações que podem não ter sido antecipadas, né? Então você pode ter levantado perigos e riscos, uma operação de resgate, numa situação controlada,
né, considerando o cenário que já existe, né, e não considerando que ele pode se alterar completamente em função de um desastre, né, de um incêndio, de uma explosão, ou qualquer outra coisa assim, de algo inesperado que aconteceu. Né? Por isso que uma equipe, uma boa equipe realmente preparada, ela é ótimo que ela possa contar com esse planejamento feito antecipadamente. Mas ela também tem que ser treinada de uma forma a se adaptar às situações inesperadas. Aí, com relação aos termos, né, voltando aos termos, aí tem um momento, né, dentro desse conteúdo da NR33 que ali sim está muito evidente que os termos salvamento ou resgate e emergência estão sendo tratados de forma distinta. Você tem uma frase ali, você tem um requisito que diz que o plano de resgate ele tem que estar alinhado com o plano de emergências. Aí, beleza, tá claro isso, né? Essa distinção. Mas depois, quando vai falar de treinamento, de novo fica confuso, porque começa falando da capacitação da equipe para a resposta a emergências e depois entra especificamente com resgate técnico em espaços confinados. Aí de novo fica confuso, afinal de contas, está querendo ser específico ou abrangente? E aí na parte de treinamento tem algo que na NT ficou estranho, porque em um momento ela é muito específica e outra é muito vaga. Por exemplo, determina olha, equipe de emergências, tá? Não equipe de resgate, equipe de emergências. Uma carga horária mínima de treinamento que deve girar entre 24 e 32 horas, mas não determina o conteúdo. Isso ficou muito estranho. Porque assim, não é uma carga horária que vai definir se um treinamento é bom ou não, se ele vai ser eficaz ou não. Não é. É a relação entre conteúdo e tempo disponível. Então, se você sabe, né, quais são os temas, os assuntos que devem ser contemplados no treinamento, aí você vai determinar qual é o tempo necessário para atender esses temas. E é o bom equilíbrio entre os dois que vai determinar se um treinamento é bom ou não. Porque 24 horas ou 32 horas não diz nada. Porque dependendo do que você precisa ensinar, pode ser que 24 horas seja muito. Ou 32 horas, insuficiente. Então, isso ficou muito estranho, né, na NR33. Mas aí, como ela não determina o conteúdo, o que a norma faz? Aí ela direciona isso para as normas técnicas nacionais vigentes ou, na ausência delas, para as normas internacionais. Ou seja, então ela orienta, né, as organizações a buscarem uma fonte em que oriente sobre os conteúdos para o planejamento, a capacitação da equipe de emergência. Só que, dentro desse requisito, começa de emergências e depois foca em resgate técnico em espaços confinados. Aí, de novo, a confusão. Caramba, mas nós estamos falando da equipe de resgate ou estamos falando da equipe de emergências? Se for da equipe de resgate, nós temos uma norma técnica específica, que é a NBR 16710. Perfeito. Que é a norma de resgate, altura e espaços confinados. Mas se você está considerando a emergência, ou seja, uma visão mais ampla de diferentes tipos de resposta, apesar de que, vamos lembrar, né, nós estamos falando de trabalho em espaços confinados, tudo bem? Mas mesmo assim, né, você tem que considerar quais são os possíveis tipos de emergência que você pode ter, né, e aí sim planejar as devidas respostas para cada caso. Então você tem uma abrangência maior, né, nessa avaliação, nesse planejamento e nessa preparação. Aí não é a 16710 que vai atender isso. Né? A norma que estaria mais perto de atender melhor essa abrangência é a NBR 14276, que trata da formação da brigada de emergência. Porque ela vai contemplar diferentes situações, inclusive orientar sobre conteúdo e carga horária para os diferentes assuntos que devem ser abordados, né? Para os diferentes tipos de resposta que uma organização pode ter que enfrentar. Dessas normas, a 14276 ou a 16710, eu vou falar na sequência. Depois que eu terminar aqui essa parte de normas regulamentadoras, aí eu comento alguma coisa sobre as normas técnicas que têm relação com emergência. NR34 é a norma regulamentadora que trata das rotinas na construção naval. E assim como as normas anteriores que eu citei aqui, ela vai exigir das organizações um plano de resposta a emergências. Essa norma, ela também vincula esse plano ao atendimento a normas técnicas nacionais, mas também acrescenta que no caso de edificações também tem que ser respeitado os códigos de incêndio estaduais e também
às normas da autoridade marítima, tá? Já que nós estamos falando de construção naval. Uma curiosidade desta norma é que ela exige que esse plano de resposta à emergência seja elaborado tendo um profissional legalmente habilitado, né, um responsável, um profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. Então isso é uma coisa que já difere de outras normas. As outras não citam isso, não especificam o perfil do profissional que vai ficar responsável por esse plano. Algo que eu não citei sobre as outras normas, mas isso é uma constante, tá, nas normas regulamentadoras, é a exigência de se fazer os exercícios simulados. Sendo que um destaque que a ANR 34 nos traz, e que eu acho muito importante, tá, é deixar claro que o objetivo desses exercícios simulados é colocar à prova, é testar esse plano de resposta a emergências. Porque a gente vai ter outras normas apenas a exigência de que você tenha um simulado anual. Tá, mas aí os profissionais precisam entender o que é esse simulado e o que se pretende. Parece óbvio, mas a gente percebe no mercado que não é. Então não é só um evento para você fotografar, não é só você criar ali um cenário ali para ter umas fotos e tal. A ideia é, você está preparado para dar uma resposta a emergências? Você planejou as suas ações? Será que esse planejamento vai funcionar na hora que ele precisar ser executado? Bom, a maneira de você fazer isso é através desses simulados. Essa norma também vai exigir, né, a qualificação, a capacitação dos envolvidos em treinamentos iniciais, em treinamentos periódicos, embora ela não traga, não especifique carga horária ou conteúdos. Assim como a NR20 deixa claro que a participação dos trabalhadores nas ações de emergência tem que ser voluntária. Com exceção disso, se a função daquele trabalhador assim exigir esse tipo de capacitação. NR35, que é a norma regulamentadora que trata dos trabalhos em altura. É uma norma que existe há mais de 10 anos, então a primeira versão dela foi publicada no ano de 2012. Em 2022, ela passou por alterações e no final desse mesmo ano foi publicada o novo texto, a nova versão da NR35, que vai entrar em vigor no meio do ano de 2023. Esse novo texto, ele nos traz um campo intitulado Emergência e Salvamento, que não é um campo extenso, tá? Então é limitado quanto à quantidade de requisitos que compõem esse título, Emergência e Salvamento. Dentro desse conteúdo, vai usar, inclusive vai em alguns trechos, alternar o uso dos termos resgate e salvamento e emergência. E aí, em algum trecho ali, eu fico em dúvida, né, se o termo emergência, se ele foi aplicado com precisão. Então, no início, vai lembrar lá que, além dos requisitos da NR1, que praticamente não tem, né, é um conteúdo muito sucinto ali na NR1, mas além deles, né, há outros requisitos na NR35 que precisam ser atendidos. Embora se use a palavra emergência mais de uma vez, mas você lendo o conteúdo vê que está muito direcionado para o salvamento, o resgate. Trabalha com aquela lógica que é comum, né, a filosofia das emergências, que é tentar antecipar o que pode acontecer, como vai acontecer, em função desses cenários imaginados, antecipados, aí você desenvolver os seus planos de emergência, de resgate. A NR35 ela segue essa linha. Por isso que ela vai exigir, por exemplo, que nesse plano de resgate, emergência, você tenha, por exemplo, você antecipe os perigos, né, identificáveis numa operação de resgate, que em função desses cenários imaginados você dimensione e organize a sua equipe de emergência e salvamento, que você estime o tempo de resgate e vai mais além. Aí a NR35 tem uma coisa diferente ali, né, que eu ainda não sei como me posicionar. Eu achei estranha, talvez exagerada, que é exigir análise de risco dos cenários de emergência identificados nos trabalhos em altura. Análise de risco, né? Ou seja, não só exige uma análise, mas existe uma certa formalidade, que você precisa registrar o resultado dessa análise. Fala dos cenários de emergência. De novo, se a palavra foi bem empregada, nós estamos falando aí de um leque de possibilidades. E é o tipo de coisa assim, é difícil de atender? Não, não é. Se você quiser fazer isso só de forma protocolar, se é só para gerar papel, tudo bem. Você pode ser limitado naquilo que você diz e imaginar que vai acontecer, né? Então,
considerar ali uma ou outra ocorrência. Em cima disso, você faz ali um levantamento de riscos e pronto, está feito. O documento existe para ser apresentado para fiscalização, caso seja exigido. Agora, se estamos falando de uma empresa séria, engajada com essa questão, né, e que de fato quer que essa análise de risco ela faça diferença numa situação real de acidente, numa operação real de salvamento, aí a coisa fica mais complicada. Porque você imagina que você precisa antecipar, então, todas as possibilidades. Tudo que pode dar de errado, né, nessas rotinas de trabalho em altura. Então, você vai considerar o quê? Não é só o ambiente. Então, você tem ali todas as fontes de perigo daquele ambiente, o seu entorno, né? Fora isso, o tipo de trabalho que vai ser realizado, quer dizer, quais são os recursos, quais são as outras fontes de perigo que podem ser introduzidas nesse cenário por causa do tipo de tarefa. E aí, imaginando, né, o tipo de acidente, o tipo de ocorrência. Então, qual é o conjunto de problemas, de perigos que uma operação de salvamento pode ter que enfrentar? De novo, né, dentro de uma variedade de possibilidades. Bom, aí entra a parte de treinamento, que é uma coisa preocupante da NR35. Porque ela trata o seguinte: quando essa equipe, né, de atendimento à emergência, ela for interna, o que dá a ideia que, né, a própria norma reconhece que esse tipo de equipe pode ser externa, né, seja pública ou privada, mas pode ser externa. Mas quando ela for interna, cabe à organização determinar qual é o conteúdo dessa capacitação e qual a carga horária necessária para que esse conteúdo seja trabalhado no curso. É isso. Ou seja, dá total liberdade para a organização. Essa liberdade por si só não é uma coisa ruim. Então, se isso está nas mãos de uma empresa séria, comprometida, com pessoas competentes para fazer essa avaliação e esse planejamento, perfeito. Essa liberdade ela pode ser muito bem usada. Mas para uma empresa que não tem interesse sobre o assunto, né, que não tem gente capacitada para fazer essa avaliação e esse planejamento, essa liberdade pode ser muito mal usada. NR37 é a norma regulamentadora que trata da segurança e da saúde dos trabalhadores em plataformas de petróleo. Essa NR, ela é uma daquelas que nos oferece um conteúdo um pouco maior, né? São mais requisitos. Inclusive, na nova versão da NR37, você tem ali, inclusive separado, a parte de prevenção e combate a incêndio e um campo que é intitulado como planejamento de resposta à emergência. Nesse campo, tem uma coisa interessante, né, que foi determinado pela NR37, que é usar como, para o plano de resposta a emergências, para a elaboração do plano de resposta a emergências, usar como base as informações do programa de gerenciamento de riscos. Olha a NR1 aí. Enquanto uma NR33 ou NR35, ela determina lá que os requisitos da NR1 devem ser observados, mas sem entrar em detalhes. Ou seja, então se você for só na NR1 só para buscar lá o título emergência, você não vai encontrar quase nada. Mas a NR37 ela é mais específica e ela fala então que o planejamento para o atendimento às emergências deve ter como base o resultado, as informações obtidas no Programa de Gerenciamento de Riscos, no PGR. Qual a importância disso? Uma vez que você atendeu plenamente a NR1, fica muito mais fácil você atender às demais normas regulamentadoras, inclusive, né, na elaboração de um plano de resposta a emergências, já que os problemas já foram levantados, já que você tem uma ideia muito clara do quais são os perigos e o que é que pode dar errado nas rotinas daquela empresa. Com relação à elaboração do plano, né, de resposta a emergências, ela segue um padrão. Né? Então, ela vai trazer alguns requisitos, o que deve constar nesse plano, como ele deve ser feito, e a gente vai perceber que se assemelha ao que é exigido em outros documentos. Então, se eu tiver que sintetizar aqui, né, resumir bastante isso daqui, é o quê? O que pode acontecer, aonde pode acontecer, quais são os envolvidos, né, sejam vítimas ou os profissionais que vão dar uma resposta a emergências, e com que recursos. Basicamente é isso. E eu sei que falando assim, a coisa parece muito fácil, né? Se é só para gerar papel, se é só como uma ação protocolar,
a coisa pode ser realmente muito simplificada. Agora, se uma empresa quer estar de fato, efetivamente, preparada para enfrentar qualquer situação de emergência, qualquer não, né? Pelo menos aquelas que podem ser antecipadas, aí isso pode ser trabalhoso. Principalmente se nós estamos falando de grandes empresas, grandes plantas industriais, né? Você tem muita gente fazendo muita coisa fazendo muita coisa diferente ao mesmo tempo. Você tem sistemas, máquinas também muito variadas, ambientes variados. Né? Exige uma competência que é composta por um conjunto de habilidades, exige experiência e um bom grau de dedicação. E a NR37, como as demais, ela vai exigir que hajam exercícios simulados regulares, porque eles são fundamentais para ensaiar, para colocar à prova aquilo que foi planejado. Né? E com isso, né, encontrarmos as falhas, as fragilidades desse planejamento, fazer as alterações e assim ir amadurecendo, aperfeiçoando, até que ele se torne de fato uma coisa confiável. Normas técnicas. É importante nós considerarmos que as normas regulamentadoras, elas tratam da gestão. Elas determinam o que deve ser feito para determinados procedimentos, determinadas rotinas. Né? Então é isso, elas ditam o que deve ser feito, mas não como. Então, se precisamos de orientações de como atender plenamente os requisitos das NRs, nós precisamos recorrer a outras fontes, que pode ser protocolos de atendimento pré-hospitalar, né, ou protocolos médicos, instruções do Corpo de Bombeiros, né, e aqui, neste caso, nós vamos destacar as normas técnicas nacionais vigentes. Na ausência de normas nacionais, aí cabe recorrermos a normas internacionais. E algumas delas têm forte influência aqui no Brasil. Por exemplo, nessa área de emergência, o que diz respeito a resgate, combate a incêndio, já historicamente, que não é de agora, né, de uma longa data, nós temos uma forte influência de normas americanas, né, de normas que são creditadas a uma instituição chamada NFPA. Tá? Eu não vou abordar aqui, nesta aula, as normas internacionais, apesar da importância que elas têm, apesar de elas influenciarem, né, nos procedimentos aqui no Brasil. Porque a ideia desta aula aqui é abordar o quê? O tema emergência segundo as normas nacionais. Tá? Então o meu foco vai ser com as normas brasileiras. Na minha pesquisa, eu levantei 10 textos de normas técnicas, sendo na verdade 9 normas, ou seja, 9 números de normas, 9 NBRs, ok? Mais 10 textos. Por que disso? Porque uma dessas normas técnicas ela é dividida em duas partes. Então você tem a NBR número tal, parte 1, e a mesma NBR, parte 2, ok? Então são 9 normas técnicas, porém 10 textos de normas. A lista, eu vou apresentar a lista agora, né, desses 10 textos de normas. Já adianto que eu não vou comentar todas, acho que não cabe aqui nesta aula, né, que já é uma aula extensa, né, querer comentar cada uma das normas, mas eu vou comentar algumas, quer dizer, eu vou dar alguns destaques, algumas delas que eu acho que tem maior relevância para o contexto dessa aula. São elas: NBR 15219, Plano de Emergência, Requisitos e Procedimentos. NBR ISO 22320, Segurança e Resiliência, Gestão de Emergências, Diretrizes para a Gestão de Incidentes. NBR ISO 22300, Segurança e Resiliência, Vocabulário. NBR 14276, Brigada de Incêndio e Emergência, Requisitos e Procedimentos. NBR 16710, Resgate técnico industrial em altura e ou em espaço confinado. Parte 1, Diretrizes para a qualificação profissional. E parte 2, Diretrizes para provedores de treinamento e instrutores para a qualificação do profissional. NBR 16877, Qualificação Profissional de Bombeiro Civil, Requisitos e Procedimentos. NBR 17039, Qualificação Profissional de Instrutor de Bombeiros Civis e Brigadistas, Requisitos e Procedimentos. NBR 14096,
viaturas de combate a incêndio, requisitos de desempenho, fabricação e métodos de ensaio. NBR 14561, veículos para atendimento a emergências médicas e resgate. Como eu afirmei, eu não vou aqui comentar todos os 10 textos de normas, ok? Eu vou ser seletivo, eu vou destacar alguns pontos de algumas dessas normas. E eu vou começar pela NBR 15219, que é a norma técnica que trata do plano de emergência. Olha aí, nós temos uma norma técnica que nos orienta como devemos elaborar esse tal plano de emergência, que é uma obrigação que está lá constando de várias normas regulamentadoras. E além disso, quer dizer, além de nós atendermos a requisitos normativos, a gente tem que entender que isso pode fazer muita diferença, deve fazer diferença frente ao atendimento a diferentes tipos de ocorrência. Com relação à NBR 15219, ela vai começar nos orientando a considerar o local. Estamos falando de uma pequena empresa, né, de instalações não muito complexas, nós estamos considerando uma grande planta industrial, com toda a sua complexidade. Então, o local é a primeira coisa a ser considerada. Depois, quais são os riscos específicos inerentes a esse local? As atividades que são realizadas nesse local, as rotas de fuga, as áreas de refúgio. Nos orienta a colocarmos esse plano, quais são os recursos humanos com qual essa organização vai poder contar diante de uma emergência. Então, isso envolve o quê? Envolve brigadistas, né, bombeiros civis, profissionais de saúde, né, equipes de apoio. Deve constar quais são os recursos materiais, sistemas e equipamentos que essas equipes vão poder contar para dar o atendimento a uma situação de emergência. Considerando se isso pode ser variado. Pode estar tratando, por exemplo, de um controle, um combate a incêndio, ou pode estar se referindo a um acidente em espaços confinados que envolve problemas atmosféricos, ou podemos estar falando de um resgate em altura. Cada uma dessas situações vai impor o quê? Recursos diferentes, né? Sistemas, equipamentos, recursos materiais diferentes. Isso tudo deve constar do plano de emergência. E olha que coisa importante. A NBR 15219 também pede que as organizações considerem que na eventualidade do tipo de ocorrência, da dimensão dessa emergência, ela extrapolar a capacidade de resposta daquela organização, ou seja, tomou dimensões que as equipes internas não conseguem dar conta. Então ela pede que nesse plano de emergência já se antecipe quais são os recursos externos com qual essa organização pode contar. Quer dizer, a quem ela pode pedir auxílio, né, no enfrentamento de uma situação de emergência que extrapolou os limites, né, as capacidades de resposta dessa organização. E aí nós estamos falando de corpo de bombeiros, nós estamos falando do serviço de atendimento pré-hospitalar, como o SAMU, nós estamos falando da defesa civil, da polícia, né, do serviço de remoção de ambulância do local do acidente para hospitais, e que podem ser públicos ou privados, ok? Mas isso é importante, saber a quem recorrer, né? Quem e aonde está também, né? Por exemplo, o corpo de bombeiros mais próximo está na cidade vizinha, que está a 1h30 de distância. E assim vale para outros tipos de serviço. Lembre que lá no início do vídeo, eu trouxe uma lista que foi denominada de hipóteses acidentais de emergência. E essa lista, que é o quê? São os tipos de ocorrência naquilo que a gente pode classificar como emergência. E essa lista ela foi retirada da NBR 15219. E olha, considerando o que eu já comentei, né? Ou seja isso que foi tratado no início do vídeo, ou os comentários que eu acrescentei agora nessa parte da aula, eu estou tratando só de 2 campos da NBR 15219. Mas é uma norma muito mais extensa. Ela tem 54 páginas. São 4 anexos, várias tabelas para consulta. Tá? Então é uma norma assim, de extrema importância, de extrema relevância para esse tema emergência. Não é a única, mas ela merece estar encabeçando o alto da lista. A ABNT, NBR, ISO 22320.
O que eu compreendo dessa norma ISO é que ela se propõe a orientar sobre a integração entre diferentes organizações, instituições, na resposta a uma emergência. Então isso vale, por exemplo, para integração entre a iniciativa privada e o poder público, entre a integração da administração de diferentes municípios, estados e até mesmo países. Então buscando um padrão básico, né, para que seja viável, possível essa integração de ações. Então isso envolve sim a integração de infraestruturas, de equipamentos, de sistemas, de recursos humanos, de gestão, né, de procedimentos, de comunicação. E assim como a NBR 15219, ela nos traz uma orientação de como planejar, como se organizar de forma integrada para as respostas a emergências. Essas duas primeiras normas, elas tratam do planejamento, da organização e da gestão de situações de emergência, situações de crise. Okay? Então elas são fundamentais para o atendimento das normas regulamentadoras. Mas existe uma terceira norma que eu quero apresentar aqui, que ela é fundamental, ela é essencial para o atendimento desses campos normativos, intitulados como emergência, que é a NBR 14276, que trata da Brigada de Incêndio e Emergência. É essa norma que vai determinar, por exemplo, qual é o nível de qualificação do brigadista, ou seja, a qualificação do profissional que vai dar uma resposta a diferentes tipos de emergência. E aí começa considerando o tipo de ambiente onde ele vai atuar. Então, a classe de ocupação e o grau de risco do ambiente onde ele vai atuar. Então, com base nisso, a NBR 14276, ela vai fazer uma exigência com relação ao nível de qualificação, considerando o conteúdo mínimo e até mesmo a carga horária mínima para contemplar para atender essas exigências. É uma norma de 38 páginas, tem algumas tabelas que vão trazer essas classificações, né, onde você pode consultar, então, qual é a classe de ocupação do ambiente onde esse brigadista vai atuar. É residencial, é industrial, existem várias classes, na verdade, ali. Né? Então você vai buscar isso. Uma vez ali você já tem as primeiras orientações. Depois você tem também uma tabela que vai dar quais são os conteúdos que precisam ser contemplados na capacitação do brigadista. E por último, uma tabela que vai determinar o quê? O nível de qualificação e a carga horária para o treinamento desse brigadista, segundo esses níveis de qualificação. Então, a NBR 14276, ela vai indicar 4 níveis de qualificação, sendo que o primeiro, que é denominado como fundamental, é algo que exige muito pouco do brigadista. É uma abordagem teórica de apenas 4 horas, que vai abordar combate a incêndio e primeiros socorros. Conforme vai se elevando, né, o nível de qualificação, aí, primeiro, já começa a entrar a exigência de práticas, quer dizer, não só abordagem teórica como práticas, e também a inserção de diferentes temas, outros tipos de emergência. Por exemplo, produtos perigosos, salvamento em espaços confinados, salvamento em altura. E aí, então, nessa escala, você tem lá o primeiro nível de qualificação. Como eu falei, ele é muito pouco exigente, abordagem teórica de apenas 4 horas, de apenas 2 temas, né? Até o nível avançado, que você já tem uma amplitude maior de assuntos, de temas, e uma carga horária, né? Ou seja, para dar conta de todo o conteúdo que está ali naquele nível avançado, você também tem uma carga horária muito maior. Que se você somar todas as cargas horárias determinadas para cada tópico, você soma-se 152 horas. É isso mesmo, 152 horas. E inserindo assuntos como salvamento em altura e salvamento em espaços confinados. Ao lermos, por exemplo, as novas redações de uma NR33, que é de espaços confinados, ou uma NR35, que é trabalho em altura, a gente percebe que essas normas dão muito ênfase
a um dos tipos de resposta a emergências, ou seja, uma resposta a alguns tipos de emergência, que é o resgate, né, o barra salvamento. Então, no final, quando essas normas vão abordar a parte de capacitação, foi muito natural que todo mundo lembrasse de uma norma que já existe aí há alguns anos, que é a NBR 16710, que na sequência eu vou comentar. Essa 16710, ela trata de resgate em espaços confinados em altura. Isso aconteceu comigo também. Então, ao ler lá o novo texto do NR33, do NR35, a primeira norma que ocorreu foi essa. Só que a 16710 é uma norma especializada para um determinado tipo de resposta, para determinados tipos de emergência. Se nós vamos considerar o tema emergência com toda essa amplitude, a 16710 ela não atende. Né? Quem é que vai atender isso, então, de forma mais adequada, né, com a devida abrangência? É esta que eu estou comentando agora, que é a NBR 14276. Porque ela que vai trazer, por exemplo, o nível avançado, ela que traz, então, o conjunto de temas, de conteúdos que vão abranger uma variedade de tipos diferentes de emergência, tá? Incluindo o salvamento de espaços confinados em altura. Agora, se existe uma norma especializada para algum desses temas que são contemplados pela 14276, aí essa norma especializada, ela prevalece. Então, embora os temas salvamento em espaços confinados, salvamento em altura, estejam contemplados pela 14276, o que vai prevalecer sobre esses assuntos é a norma especializada de resgate em altura e espaços confinados, que é a 16710. É óbvio que elas se somam, tá certo? Então você vai atender a 14276 e nesses quesitos, né, que falam de resgate em altura e espaços confinados, aí você vai acrescentar as orientações dos requisitos da 16710. E isso vale para outros temas que sejam contemplados pela 14276. Algo mais que vale ser destacado, né, sobre a NBR 14276 é que ela faz uma exigência de tempo de resposta para alguns tipos de emergência. Tá? Então, por uma emergência em que você tenha lá uma parada cardiorrespiratória, ou seja, tem uma vítima que o coração está febrilando, ou parou, ou teve uma parada respiratória, e a gente sabe que nesse tipo de situação, a ação, a resposta, ela tem que ser muito rápida. Que se o oxigênio não estiver chegando para as células do corpo dessa vítima, as células rapidamente começam a morrer, começando pelas do cérebro. Então, para dar chance a essa vítima de sobreviver, né, e preferencialmente sobreviver sem graves sequelas, a resposta tem que ser dada já nos primeiros minutos. Também aborda a situação de um princípio de incêndio, né, de um início de um incêndio, que também sabemos que, dependendo das condições, esse início, esse princípio de incêndio pode, em minutos, se alastrar a ponto de se tornar um incêndio incontrolável. Então, para esses dois casos, a NBR 14276, ela vai exigir que haja uma resposta, que o tempo de resposta, o tempo necessário para a equipe de emergências estar no local para começar a agir é de no máximo 4 minutos, em pelo menos 90% das vezes. Isso é difícil, mas é possível? Sim, desde que a empresa esteja realmente preparada para dar uma resposta dessa. Como é que ela se organizou? Onde é que estão os membros dessa equipe de emergência? Como é o sistema de alarme? Como é o deslocamento? Né? Quer dizer, tem um monte de fatores que vão ter que ser pensados e planejados para garantir que nessas duas ocorrências que são listadas na 14276, de fato, seja possível dar uma resposta tão rápida quanto essa. Ou seja, em 4 minutos, você ter membros da equipe de emergência ali no local para começar as primeiras ações. NBR 16710, que é a norma técnica que trata do resgate em espaços confinados e resgate em altura. Vamos lembrar que é uma norma constituída de duas partes, então são 2 textos de norma. Tá? Então, se você entrar no catálogo da BNT, você vai comprar a primeira parte e, se quiser, você compra separadamente a segunda parte. Seja na primeira ou segunda parte, essa norma, em nenhum momento do conteúdo do texto dela, ela vai usar
por exemplo, a expressão deve ou deve-se. Quer dizer, em nenhum momento ela dizer tem que ser feito assim. Tá? Não existe isso nessa norma. As expressões que são usadas é recomenda-se ou convém. Então, em nenhum momento ela está impondo nada dos seus requisitos. Isso foi uma sugestão para diminuir as resistências com relação aos requisitos dela. Bom, parte do mercado já sabe disso. Então já está se adaptando, já que é uma norma cuja aplicação ela é flexível. Ela recomenda os requisitos e as organizações então podem selecionar aquilo que elas entendem que atende às suas necessidades, às suas realidades. Tá? Isso já está acontecendo. Bom, foi uma norma que no primeiro momento, né, não repercutiu no mercado, por vários motivos, mas agora, com a publicação das novas redações da NR33, que é espaços confinados, e NR35 altura, aí ela foi relembrada, foi, puxa, caramba, tá aqui, ó, você tem a nova norma de espaços confinados, a nova norma de trabalho em altura, ela está exigindo que as empresas se organizem para as operações de resgate. A NR33, ela ainda lembra que as normas técnicas nacionais vigentes devem ser respeitadas quando você aborda a questão de emergência. E aí vai entrar 16710, não só, como vocês já viram, ok? Na verdade, se você falar de emergências, a primeira norma a ser considerada é a 14276, mas de forma complementar, no que diz respeito ao resgate, aí você tem a 16710. Né? E as demais normas, né, que abordam assuntos relacionados com emergência. Essa 16710, como eu já mencionei, ela é dividida em duas partes. Né? Aqui eu vou focar só na primeira parte, que é aquela que trata da qualificação dos resgatistas, porque tem mais relevância para o contexto dessa aula. Mas lembrando que a parte 2, ela vai trazer as diretrizes para as empresas de treinamento e também para os instrutores. E tratando da qualificação dos resgatistas, a NBR 16710, ela vai nos indicar 4 diferentes níveis de qualificação. O que eu no primeiro momento, eu vi com bons olhos, porque é uma solução já adotada fora do Brasil. Como o tema resgate, seja para espaços confinados ou para altura, é um assunto muito complexo, é bem razoável que você resolva a qualificação em partes, em etapas, do mais básico e elementar até o mais avançado. Então eu vi isso com bons olhos. Eu perdi um pouco do meu entusiasmo quando eu fui fazer uma leitura crítica da descrição, né, de conteúdo, carga horária desses 4 módulos. E eu já explico o porquê. Então vamos lá. Você tem os níveis que são denominados como industrial, que é o mais elementar, o mais básico, seguido do nível operacional, na sequência o nível de líder e por último o de coordenador de equipe. Então são esses 4 níveis de qualificação. Então você vai ter na 16710, você vai ter o escopo de cada um desses 3 treinamentos e aí vale uma primeira observação que parte do conteúdo ele se repete nesses módulos, o que eu achei estranho, né? Falou, por que você fica repetindo os assuntos, né? Se a ideia é você ascender, né, a níveis mais elevados de qualificação, por que você vai ser repetitivo? Parte do conteúdo você vai ver que vai se repetir no nível industrial, no operacional, no líder. Qual é o conteúdo recomendado para a qualificação dos profissionais em cada um dos níveis. Como também existe uma recomendação com relação à carga horária, que vai de 24 a 32 horas. O primeiro nível, que é o industrial, a 16710, ela não determina uma carga horária. Isso ficou em aberto. A partir do nível operacional, que é o segundo, aí você já tem as recomendações que vai de 24 a 32 horas. Bom, apesar de você ter esses 4 níveis de qualificação, mas eles não são hierárquicos. Aí isso fez sentido porque que os temas se repetem. O que existe é o seguinte, do nível operacional para líder e de líder para coordenador de equipe, aí existe uma recomendação que como pré-requisito, além de nível de escolaridade, você também tem o nível anterior. Então, se eu quero fazer o curso de líder, é recomendável que esse aluno que quer fazer o curso de qualificação no nível líder, né, que ele tenha feito o operacional. O mesmo vale para o curso de coordenador de equipe. Então, é recomendável que ele tenha feito
anteriormente o curso de líder. Então, isso existe na norma, mas, de novo, nada que seja impositivo. Com relação ao conteúdo, tem algo que me incomoda. Incomodou no passado, né, que era o seguinte: lá nas primeiras versões do texto dessa norma, se cogitou de fazer uma exigência. Então, a partir de determinado nível de qualificação, seria obrigatório que o resgatista fosse certificado como profissional de acesso por cordas. Tá? Existe justificativa técnica, tudo bem? Na época eu fui um crítico. Não é por você exigir uma pré-qualificação de alguém para resgate, não é isso. Né? Isso por si não é uma coisa ruim. Né? Você está exigindo que alguém já venha com uma bagagem de conhecimento técnico, isso é bom. Né? É que nós tínhamos, já naquela época, diferentes influências aqui no Brasil com relação ao resgate. Você tinha a influência europeia? Sim, tinha. Mas nós no Brasil, e por sinal, quando você fala de combate a incêndio, resgate, eu diria que entre as influências o que prevalece é as normas que são creditadas na NFPA, tá? Instituição Americana. Então naquela época eu falei, antes de sair exigindo o acesso por cordas, acho que algumas outras decisões precisam ser tomadas primeiro. O que vai prevalecer? Quer dizer, ou seja, hoje, entre as influências que nós temos no Brasil, o que deve prevalecer? Porque em função disso, aí sim vem outras decisões. Entre elas, se determinar, por exemplo, a exigência de alguém dominar técnicas de acesso por cordas. Era isso. Essa era a minha crítica. Tá? Bom, imagino que eu não tenha sido o único crítico, porque aí quando o texto saiu, a gente viu que ele não exige que alguém seja certificado em acesso por cordas, mas incluiu as técnicas de acesso por cordas. Eu acho que foi uma decisão que ficou pior. Ficou pior. Tá? Porque o acesso por corda, você se movimentar por uma corda, é em si uma atividade de risco. Antes de ser uma solução, e é uma solução, mas antes disso, é mais um fator de risco dentro de uma operação de resgate, em que o resgatista ele tem que ter alguma autonomia na corda. E se ele fizer alguma besteira, pode ser que ele, né, que é o resgatista, acabe precisando de auxílio. Como é uma norma que não é impositiva, ou seja, ela recomenda, né, ela usa expressões recomenda-se ou convém, então já tem empresas, inclusive empresas grandes, que analisaram as suas realidades, suas necessidades e decidiram, mesmo seguindo a 16710, não vão incluir as técnicas de acesso por cordas. Então vão utilizar as outras normas, as outras técnicas que são relacionadas nos escopos de cada nível de qualificação, mas vão excluir as técnicas de acesso por cordas. E, de fato, as técnicas de acesso por cordas elas vão ser essenciais dependendo da solução que você vai aplicar no resgate, dependendo do tipo de técnica que você vai aplicar para resgatar uma vítima em espaço confinado ou em altura. O primeiro nível de qualificação pela NBR 16710 é o tal nível industrial. Também foi algo da norma que, no primeiro momento, eu falei, que legal, que bom que consideraram isso. Eu já justifico o que eu quero dizer. Por que eu me animei? Mas a minha animação ela diminuiu quando eu fui ver qual é o conteúdo programático que é estipulado para esse primeiro nível, que é o tal nível industrial. Bom, tentando justificar, é o seguinte, quando nós falamos de resgate, a gente tem um gradiente enorme, mas muito grande, de complexidade e também de risco. Dentro disto, cabe às empresas decidirem qual é o limite de atuação dos seus colaboradores. Vamos considerar que nós não estamos... Vamos começar então por aqueles que não são resgatistas profissionais. Eu quero dizer o seguinte, não são profissionais que vão se dedicar ao resgate. São trabalhadores que têm outras profissões, têm outras atividades profissionais, mas que como voluntários ou indicados, eles podem eventualmente se envolver numa resposta a uma situação de emergência. Ou seja, eventualmente eles podem ter que atuar como resgatistas. Nesse caso, para alguém que tem pouca prática, talvez nenhuma experiência, né, e pouca oportunidade de treinar, né, ou seja, de se capacitar e de se manter capacitado, o limite de atuação dele é muito pequeno. Quer dizer, o que dá para atribuir a um profissional com esse perfil? São situações, então, de baixa complexidade, ou seja, em que vocês podem ser usadas situações simples, muito simples, né, e cuja situação não coloque numa condição de perigo, de risco. Né? Existem também as soluções chamadas de pré-engenharia, pré-fabricadas. Ou seja, o resgatista ele não precisa montar um sistema.
O sistema já existe, ele está montado. Né? Ele só precisa, então, ter lá um ponto de ancoragem confiável, isso sim já tem que ter sido providenciado, colocou ali, ele já tem um sistema com o qual ele pode, por exemplo, movimentar verticalmente uma vítima. Ou seja, então o limite de atuação deste profissional que não se dedica ao resgate precisa ser muito limitado, até para a segurança dele e da vítima. Salvamento, ou, como eu vou usar com mais recorrência aqui, resgate. E o que é esse resgate? Né? Que tipo de operação é essa? Só para embora eu já tenha comentado isso ao longo do vídeo, mas só para dar uma introdução didática a esse assunto, vamos relembrar que a forma mais sucinta, né, que a gente pode usar, né, para tentar explicar isso, basicamente o que é retirar uma vítima de uma situação de perigo e levá-la até uma condição segura. Mas para melhorar um pouco isso, eu vou emprestar uma forma de apresentação que é usada, que eu aprendi com os bombeiros militares aqui do estado de São Paulo. Eles usam para o resgate, que na verdade eles chamam de salvamento, né? Aqui eu vou chamar de resgate. Então eles usam para o resgate uma sigla que são as iniciais de palavras que determinam as etapas básicas disso que eles chamam de salvamento, que eu vou chamar de resgate aqui, que é LAET. O que significa? O L é de localizar, o A de acessar, o E de estabilizar e o T de transportar. Então isso já nos dá uma ideia, né, qual é o básico que compõe essa operação que nós vamos chamar de resgate. Que então é localizar a vítima, né, que numa estrutura colapsada, num ambiente mais labiríntico, pode exigir mesmo, que seja necessário primeiro localizar onde está a vítima, aí acessar. Nem sempre o acesso à vítima vai ser uma coisa fácil, muito pelo contrário, né? Quando a gente fala trabalho em altura, espaços confinados, pode ser que um dos grandes desafios que a equipe de resgate vai ter é chegar até a vítima, então acessar essa vítima. Aí depois vem o trabalho de estabilizar essa vítima. A gente pode estar incluindo nisso, por exemplo, primeiros socorros, ou seja, você estabiliza a condição de saúde dela para dar chance de ela se manter viva até você já chegar com ela num ambiente hospitalar. Então é reduzir uma hemorragia e tantos outros, estabilizar uma fratura, tudo que for necessário para estabilizar a condição de saúde dela, né? E aí prepará-la para quê? Para transportar. Então, localizar, acessar, estabilizar e transportar. Foi necessário, com o passar do tempo, criar-se uma expressão que é resgate técnico. Porque resgatar, uma operação de resgatar alguém, pode ser improvisada. Pode ser, alguém caiu num buraco, alguém caiu num poço, uma meia dúzia de pessoas se juntam, amarra lá a vítima com uma corda qualquer e todo mundo junto faz força para puxar ela para fora. Então é possível fazer isso. É lógico que isso implica em vários riscos, né? Não só para a vítima, como também para quem está tentando ajudar. Então, para diferenciar essas situações que são improvisadas, né, de algo que é planejado, técnico, né, executado por quem foi capacitado para aquilo, é que se criou essa expressão resgate técnico. E aí nós temos, então, no Brasil, isso é uma obrigação legal, então as empresas são obrigadas a dar uma resposta a emergências, e um dos tipos de resposta a determinadas emergências é o tal resgate. Essa apresentação ela é bastante didática, mas ela não contempla toda a cadeia de ações, né, que vai garantir o salvamento da vida de uma pessoa que se acidentou numa situação muito grave. Que vai começar como? Primeiro, por alguém comunicar que o acidente aconteceu. Na sequência, um alarme que vai mobilizar a equipe que vai dar uma resposta a esse acidente. Essa equipe, então, vai chegar até o local do acidente e aí começam uma outra cadeia de ações, que é avaliar a situação e fazer um planejamento de quais são as ações para poder fazer esse resgate. E aí entram aquela sequência que a gente viu: localizar, acessar, estabilizar e depois transportar. Uma vez retirada ela lá do alto, né, um resgate à altura, né, então tirou ela da posição que ela estava e trouxe até o chão. Ou uma vítima de espaço confinado, então foi tirada lá de dentro e foi transportada para fora. Nesse momento, dependendo da infraestrutura dessa empresa, né, se ela tiver, além dos cuidados, né, de primeiros socorros que ela recebeu no local, né, onde ela estava ali precisando de auxílio,
Fora ela pode receber um atendimento complementar pelos profissionais de saúde que podem compor o ambulatório da empresa. E aí, a sequência, o que é? É providenciar o transporte dela até um pronto-socorro. Há muitas situações que, por causa do despreparo, da falta de treinamento, por causa do improviso, uma situação que inicialmente não era tão grave, ela pode se agravar. Porque aí você tem sucessivos acidentes na tentativa de ajudar a vítima original, ou começa com uma vítima e termina com várias. E para dar uma ênfase a isso, eu vou trazer um dado estatístico antigo, tá? Isso de muitos anos atrás, e que ainda assim circula muito pelas salas de aula, porque é um dado importante. Num determinado ano, os americanos fizeram um levantamento de todas as mortes que ocorreram em espaços confinados dentro do território americano. Bom, o que foi alarmante desse levantamento foi de que de todas as mortes levantadas, a maior parte, 60% daqueles que morreram, não eram as vítimas originais. Foram aqueles que tentaram ajudar. Vê a gravidade da situação? Quer dizer, se os americanos tivessem decretado uma lei dizendo está proibido qualquer tentativa de salvamento, tinha salvo a maior parte das pessoas. Então, entende como o resgate tem que ser uma atividade técnica. Tem que ser uma atividade que é realizada por pessoas que foram treinadas, foram capacitadas para isso, com os recursos necessários, com planejamento e com foco na segurança. A outra é a capacidade, né, dos membros de uma equipe de resgate de saber fazer uma avaliação da situação e, com base nessa avaliação, fazer um planejamento que necessário para dar conta, né, dos desafios daquela ocorrência. Tanto que quando eu treinei resgate, às vezes que eu tive a oportunidade de estar como aluno num curso de resgate, a grande ênfase era essa. Né? Então se criavam situações simuladas, se colocavam, né, se criava um cenário, e aí o primeiro desafio da equipe era avaliar aquela situação e tomar uma decisão de como ia agir, em função da análise, em função do que foi discutido pela equipe. Então, quando a gente fala de uma equipe que seja versátil, em termos de conhecimento, né, capacidade de aplicar diferentes soluções e também essa capacidade de análise de planejamento que pode, eventualmente, ter que ser feita no momento, no local, no momento em que ela chega num cenário de acidente. E aí eu faço uma observação. Como o foco desta aula são as normas, né, é o assunto emergência segundo as normas brasileiras, seja as normas regulamentadoras ou as normas técnicas, a gente deu muita ênfase à questão de todo o planejamento antecipado, que é o que as normas exigem. Então, dentro de um ambiente de uma empresa, o que as normas exigem das organizações é que elas antecipem o que é que pode dar de errado, antecipem como seria um cenário de acidente naquelas condições, naquele ambiente, naquele tipo de tarefa, né? E com base, né, no que é previsível, aí realizar um plano de ação. Porém, como eu também já mencionei, a vida às vezes não costuma colaborar. E as condições que foram antecipadas, que foram previstas, podem, quando o acidente acontecer, serem totalmente diferentes. Arriscando ser repetitivo, né, mas acho que é inevitável, eu voltar a abordar essa questão do grande, esse longo gradiente que nós temos de circunstâncias para aquilo que a gente vai entender como um cenário de acidente. Que vai desde a situação mais simples, mais fácil de ser resolvida, de baixa periculosidade, até situações extremas, muito desafiadoras, né, e que impõem um alto grau de risco. Dentro deste gradiente, reconhecer isso é importantíssimo, porque quando uma organização está se preparando para fazer frente a eventuais cenários de acidentes, a dar uma resposta às situações de emergência, ela tem que ter claro quais são os limites dessa atuação. Até que nível ela consegue dar uma resposta adequada. E a partir de que momento, de que gravidade ela sabe que ela vai precisar de auxílio externo. É óbvio que o ideal para qualquer empresa, organização, é ter uma equipe dedicada ao assunto resgate dentro da sua planta.
E essa equipe dedicada é a seguinte, ou ela está realizando um resgate real, ou ela está fazendo exercícios de técnicas, ou ela está fazendo simulados. Tem que ser assim. Ela precisa manter a sua capacitação e eu vou dizer mais, evoluir nessa capacitação. Então isso implica dedicação. Então, ou ela está mesmo atendendo ocorrências reais, ou ela está treinando, ou está simulando. Mas quantas empresas no território nacional que pode se dar o luxo de fazer isso? Mesmo grandes indústrias químicas, petroquímicas, mesmo elas que se destacam, né, com relação à parte de prevenção, também são as mais estruturadas, as mais preparadas para questões de emergência. Mesmo essas empresas, você vê que elas não chegam dentro deste ideal. Mesmo para eles. Eu lembro que os alunos se queixavam, os alunos que tiveram, as turmas que tiveram a aula comigo, se queixavam. Falaram, pô, o que a empresa espera que a gente faça? A gente, às vezes, só vê esse assunto uma vez por ano. É só uma vez por ano, né, que eu vou voltar a praticar, etc e tal. Será que eles esperam mesmo que, diante de uma ocorrência real, né, de um acidente real, eu vá dar conta? Eu vou lembrar o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer? Algumas pessoas falaram, eu não tenho segurança disso. Não sei se eu dou conta, né, na hora que eu tiver que enfrentar uma situação real. Já que eu não consigo estar frequentemente treinando, exercitando, né, simulando. Percebe, então, o tamanho do problema? Percebe que hoje o que a gente tem, por exemplo, nas normas regulamentadoras é praticamente algo protocolar. É para dizer que alguma exigência foi feita. Então, por exemplo, então se exige um curso de 24 a 32 horas a cada 2 anos. Mas mesmo assim, há quem defenda o valor dessas coisas, desse tipo de iniciativa. Sim, foi um cursinho, foi um curso breve, só de vez em quando e tal. Mas aí tem os relatos. Mas a gente sabe que deu certo. Aquele pessoal que recebeu pouco treinamento, teve lá um episódio lá no ambiente da empresa e eles conseguiram fazer alguma coisa e conseguiram fazer a diferença. Ótimo, que seja assim, não é? Agora, quando você pega alguém com pouco treinamento, pouco preparo, sem nenhuma experiência, concorda que tem muito mais chance de ele errar na hora que ele for agir do que acertar? Eu diria que ele tem até o direito, né? Porque se ele não tem realmente como se aprofundar, né, na capacitação daquilo, ele tem o direito, né, de esquecer, de se atrapalhar, de fazer a coisa certa no momento errado, né? Tá? Só atender às normas não vai garantir que de fato você esteja preparado para fazer frente a uma situação real de emergência. Ok? E aí eu vou dar uma dica. No meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo que eu abordei há alguns anos atrás sobre resgate, sobre salvamento. Ele está desatualizado porque ele foi feito antes da publicação da norma de resgate, que é a 16710, tudo bem? Então naquela época eu falo, olha, a gente não tem norma para isso no Brasil, etc e tal. Apesar de ele ter alguma desatualização, ainda assim ele vai oferecer algumas coisas que eu não vou abordar agora. Okay? Eu vou falar então sobre diferentes níveis de resgate, então eu vou falar sobre auto-resgate, resgate simples, resgate complexo. Eu dou uma ideia, inclusive inserir ali alguns vídeos demonstrando alguns sistemas que aí exigem pouco do operador, exigem pouco do usuário, que estão muito adequado para aquela situação de resgate vertical, quando quem vai ser o resgatista não é alguém que se dedica ao tema. Então fica a dica de entrar lá nesse outro vídeo para complementar o que eu estou abordando aqui. Vamos aos poucos continuar investindo nesse assunto e acrescentando conhecimento a esse tema que é tão importante, tão complexo e que é tão subestimado aqui, né, no Brasil. Então, olha, eu agradeço, né, por você ter chegado até aqui, até esse ponto do vídeo. Eu espero que o que eu consegui compartilhar aqui seja útil para você, que te ajude nas rotinas, no dia a dia de trabalho, nas suas decisões, que dê aí alguma luz com relação ao atendimento das normas regulamentadoras, das normas técnicas. E vale lembrar que a produção desse vídeo, ela foi possível, ela foi viabilizada pela
Bonnier, tudo bem? E aí eu volto a lembrar, o link da página deles está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então não deixa de acessar, não deixa de conhecer a linha de produtos deles, mesmo que você não precise de nada agora. É para você saber, a hora que precisar, que tem um fornecedor de qualidade confiável a quem você pode recorrer, tá certo? Então, até a próxima aula.